Poucos símbolos atravessaram os milênios com tanta força quanto o olho de Horus, gravado em templos, amuletos, papiros e até em objetos do cotidiano do Egito Antigo. Ele ainda hoje desperta mistério, fascinação e reverência. Não se trata apenas de um ornamento ou de uma figura mística do passado. O olho de Horus carrega em si um campo simbólico tão denso que continua sendo usado em contextos espirituais, esotéricos e até mesmo populares, como se fosse uma senha para acessar dimensões profundas da consciência humana. Na cultura egípcia, o olho era muito mais do que um órgão de visão. Era o portal da alma, a ponte entre o mundo visível e o invisível, entre o homem e os deuses. O olho de Horus, especificamente, remete à saga do deus Horus, filho de Ísis e Osíris, que após perder um olho em batalha contra Sete, o deus do caos, teve-o restaurado pelo deus Thoth. Assim, o símbolo carrega consigo não apenas a ideia de visão e percepção, mas também de cura, proteção e restauração espiritual. Ao longo dos séculos, o olho de Horus foi compreendido como um símbolo da iluminação interior, da capacidade de enxergar além das aparências, penetrando os véus da realidade material para acessar o plano da verdade espiritual. É o chamado terceiro olho em linguagem mais contemporânea, mas com uma roupagem e uma profundidade próprias da cosmologia egípcia. Não por acaso, ainda hoje este arquétipo ressurge em práticas místicas, na iconografia ocultista e até em culturas populares que nem sempre compreendem sua raiz, mas intuem seu poder. O olho de Horus fala diretamente ao inconsciente humano porque representa algo universal, o desejo de enxergar a vida não apenas com os olhos do corpo, mas com a visão do espírito. Este vídeo é um convite para atravessar esse símbolo como quem atravessa uma porta. Ao longo da nossa jornada, vamos compreender sua origem mítica, seu significado espiritual e como ele continua vivo como um arquétipo de despertar. Prepare-se para mergulhar em uma das imagens mais poderosas que a humanidade já conheceu. Antes de seguir, quero convidar você a interagir. O olho de Horus já chamou sua atenção em algum momento? Você já sentiu curiosidade ou conexão com este símbolo? Compartilhe nos comentários porque sua experiência também ilumina a nossa jornada coletiva. O mito de Horus e o nascimento do símbolo. Para compreender a força do olho de Horus, é preciso voltar ao mito que lhe deu origem. No coração da religião egípcia, Horus era o filho de Ísis e Osíris. Seu pai, Osíris, governava o Egito como um rei justo, até ser traído e assassinado por seu irmão Set, o deus do caos e da destruição. Set esquartejou o corpo de Osíris e espalhou seus pedaços pelo mundo. Ísis, em um ato de amor e devoção, reuniu cada fragmento do corpo e, com seus poderes mágicos, conseguiu conceber Horus, o herdeiro destinado a restaurar a ordem. Quando Horus cresceu, travou uma guerra mítica contra Set, não apenas por vingança, mas para restaurar a harmonia e a justiça no cosmos. Durante essas batalhas, Horus perdeu um de seus olhos. O ferimento simbolizava muito mais que uma perda física. Era o preço da luta contra as forças da escuridão, a marca do sacrifício na busca pela ordem e pela luz. Foi então que entrou em cena Thoth, o deus da sabedoria e da escrita. Ele restaurou o olho de Horus, devolvendo-lhe a visão. Mas o novo olho não era apenas uma réplica. Ele carregava o poder da cura, da percepção espiritual e da proteção. Desde então, o olho de Horus passou a ser considerado um talismã, um amuleto de poder contra o mal e de conexão com o divino. No mito, vemos refletido um dos princípios universais da espiritualidade. Para alcançar a visão verdadeira, é preciso atravessar a dor, enfrentar a sombra e passar pela experiência da perda. O olho restaurado é mais poderoso que o original porque traz consigo a memória da luta e a sabedoria da cura. Assim, ele se tornou um arquétipo de ressurreição, de triunfo sobre o caos e de iluminação após a escuridão. Este símbolo também era usado como medida matemática e mística.
O olho de Horus era dividido em frações geométricas que representavam partes da totalidade, sugerindo que ele não era apenas imagem, mas também linguagem sagrada. Para os egípcios, tudo tinha camadas de sentido, e o olho de Horus era um mapa tanto da visão física quanto da espiritual. Portanto, quando olhamos para este símbolo hoje, não vemos apenas uma figura estilizada, mas o eco de uma história arquetípica sobre luta, perda, restauração e iluminação. O olho ferido e restaurado de Horus nos lembra que cada dor pode se transformar em poder e que cada sombra pode ser atravessada rumo à luz. E agora eu quero ouvir você. Como esse mito ressoa com a sua vida? Você já passou por perdas ou feridas que, depois de curadas, lhe deram uma visão mais profunda do mundo? Compartilhe sua experiência nos comentários. O simbolismo espiritual do olho de Horus. O olho de Horus não é apenas um desenho sagrado. Ele é um portal de significados espirituais que atravessa o tempo. Para os antigos egípcios, esse olho era chamado de Wedjat, que significa o olho íntegro, o olho que foi curado. Esta ideia de completude é central para compreender sua força. O olho não é perfeito porque nunca foi ferido, mas sim porque foi restaurado, tornando-se símbolo de proteção, renovação e sabedoria adquirida pela experiência. No plano espiritual, o olho de Horus é visto como um instrumento de visão além do visível. Ele não se limita ao olhar físico, mas aponta para uma percepção expandida, uma clarividência que enxerga tanto o mundo material quanto o espiritual. Por isso, muitas tradições posteriores associaram o olho de Horus ao despertar da consciência, à intuição e ao acesso ao divino. Há também um aspecto profundo de equilíbrio e harmonia. O olho direito de Horus era ligado ao Sol, a energia masculina, ativa e racional. Já o olho esquerdo se relacionava à Lua, ao feminino, ao intuitivo e receptivo. Juntos, eles representam a união dos opostos, luz e sombra, ação e contemplação, razão e intuição. Carregar o olho de Horus, portanto, era como trazer consigo a lembrança de que o poder espiritual nasce da integração e não da negação de partes de nós mesmos. Outro simbolismo poderoso está na sua relação com a cura. Como o olho de Horus foi ferido e restaurado, ele se tornou um arquétipo universal do poder de regeneração. Na magia egípcia, acreditava-se que ele protegia contra doenças e afastava forças negativas, funcionando como um escudo espiritual. Esse simbolismo de proteção permanece vivo até hoje, quando o olho de Horus ainda é usado como amuleto em diversas culturas. Do ponto de vista iniciático, o olho de Horus é também um símbolo de despertar interior. Ele nos convida a abrir o olhar para dentro, enxergando nossas próprias sombras, feridas e verdades ocultas. Assim como Horus, precisamos atravessar batalhas internas para conquistar uma visão mais ampla da vida. Em resumo, o olho de Horus é muito mais que um ornamento místico. É um convite para que cada um de nós busque a visão verdadeira, que ultrapassa ilusões e mergulha na essência. Ele lembra que a cura não apaga a ferida, mas transforma sua energia em sabedoria e proteção. Agora quero saber de você. Quando pensa em visão espiritual, você se sente mais conectado ao aspecto solar da clareza racional ou ao aspecto lunar da intuição? Compartilhe nos comentários qual desses lados você sente que está mais ativo em sua vida hoje. O olho de Horus e o despertar da consciência interior. Se observarmos com atenção, o olho de Horus não é apenas um símbolo externo de proteção. Ele é também um mapa da jornada interior que todos nós percorremos ao longo da vida espiritual. O mito do olho ferido, destruído e depois restaurado traz um ensinamento profundo. O verdadeiro despertar não acontece quando evitamos a dor, mas quando somos capazes de transformar a experiência dolorosa em sabedoria. Assim, o olho de Horus se torna um símbolo da consciência desperta, aquela que não enxerga apenas com os olhos do corpo, mas também com a visão da alma.
É como se ele representasse a ativação do nosso terceiro olho, o centro sutil que nos conecta a dimensões mais amplas da realidade. Essa visão espiritual não é sobre ver espíritos ou prever o futuro, mas sim sobre compreender as verdades ocultas da existência, perceber conexões invisíveis e reconhecer a presença do sagrado em tudo. Em diversas tradições esotéricas, o despertar da consciência está ligado à capacidade de unir razão e intuição. O olho de Horus traz exatamente essa lembrança. O olho solar, da clareza e do raciocínio, se completa com o olho lunar, da sensibilidade e da intuição. O equilíbrio entre os dois permite que possamos tomar decisões mais alinhadas com nossa essência, vivendo não apenas de forma prática, mas também conectada ao propósito da alma. Além disso, o olho de Horus nos convida a ver além do véu das ilusões. Muitas vezes, nossas percepções estão distorcidas por crenças limitantes, traumas ou medos. Quando despertamos o olhar interior, passamos a enxergar a vida de forma mais ampla. Cada dificuldade ganha um sentido, cada encontro parece carregado de propósito e cada desafio se torna oportunidade de evolução. Na prática espiritual, o olho de Horus pode ser usado como ponto de meditação, como símbolo de proteção ou como lembrete constante de que há uma sabedoria maior guiando nossos passos. Ao visualizar esse olho em sua mente, você pode se conectar à ideia de clareza e de visão expandida, fortalecendo seu campo energético contra ilusões e distrações. Despertar a consciência é como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, aquilo que parecia confuso se torna compreensível. Esse é o poder do olho de Horus em sua dimensão mais profunda, não apenas proteger, mas iluminar. E você? Já teve momentos na vida em que sentiu como se tivesse enxergado além das aparências? Situações em que algo dentro de você dizia a verdade, mesmo quando tudo ao redor parecia incerto? Compartilhe nos comentários, porque sua experiência pode inspirar outras pessoas que também buscam esse despertar. O olho de Horus no mundo contemporâneo. Apesar de suas origens remotas no Egito Antigo, o olho de Horus continua vivo até hoje, atravessando culturas, espiritualidades e até mesmo a arte moderna. É impressionante perceber como um símbolo com milhares de anos ainda mantém força, sendo reconhecido instantaneamente por pessoas do mundo inteiro. No mundo contemporâneo, ele aparece em tatuagens, joias, roupas, obras de arte e até em movimentos espirituais e filosóficos. Para alguns, é apenas um desenho estético. Para outros, representa proteção energética contra inveja, más influências e ataques espirituais. Mas em níveis mais profundos, ele se mantém como lembrete do despertar da consciência e da busca pelo autoconhecimento. Em comunidades esotéricas e tradições místicas, o olho de Horus é muitas vezes associado ao terceiro olho e à expansão da percepção espiritual. Ele se tornou uma ponte entre a sabedoria ancestral e o interesse atual por temas como energia, chakras e despertar interior. É como se o símbolo tivesse se reinventado para dialogar com as necessidades espirituais do nosso tempo. Curiosamente, o olho de Horus também é visto em contextos mais polêmicos, como nas teorias de conspiração que o associam a sociedades secretas e ao olho que tudo vê. Mas é importante lembrar que esses significados são distorções modernas, bem diferentes do papel sagrado que ele desempenhava no Egito. Ao invés de um símbolo de vigilância externa, ele sempre foi um símbolo de visão interna e de iluminação espiritual. Hoje, quando alguém escolhe usar ou meditar com o olho de Horus, está se conectando a uma herança milenar. É um ato de resgate espiritual. Um lembrete de que o olhar da alma é tão importante quanto o olhar físico. Em tempos de tanta confusão, excesso de informações e ilusões externas, esse símbolo pode funcionar como um portal de equilíbrio, ajudando a distinguir o que é essencial do que é passageiro. O olho de Horus, portanto, não é um símbolo preso ao passado. Ele é um arquétipo vivo, que continua despertando nas pessoas a lembrança de que há uma visão superior à nossa disposição, se soubermos cultivá-la. E você?
como percebe o uso do olho de Horus nos dias atuais? Para você, ele é apenas uma imagem bonita ou carrega também um poder espiritual real?